Aleluia! Mais uma vez nós temos a oportunidade de juntos podermos nos reunir para louvar ao Senhor, para ouvir mais da Sua Palavra, para juntos agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito. E a palavra do Senhor no Salmo 95 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. E que nós possamos nos alegrar, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda vai fazer. Tenha liberdade de, mesmo aí na sua casa ou aonde você estiver assistindo esta reunião, de louvar ao Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. Nós vamos cantar o cântico de número 95 do nosso cancioneiro, que diz: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. E a música, o cântico ainda diz que Santo Espírito, enche a minha vida quando a Tua palavra eu ler, quero comunhão contigo ter. Santo Espírito, enche a minha vida quando eu falar de Ti, que você possa brilhar por Jesus. E vamos orar. Deus, eu quero Te agradecer por esse dia, Te agradecer pela vida de cada uma das pessoas que está assistindo esta reunião, Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade, Te agradecer, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens, ó Deus, cuidado dos nossos familiares, dos nossos amigos. Obrigada porque sempre o Senhor está com os Teus ouvidos atentos
as orações que têm sido feitas. E nós te agradecemos, ó Deus, pelos milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Neste dia, ó Deus, o Senhor sabe como cada um de nós se encontra e eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar as nossas famílias a Ti, nossos planos, nossos sonhos, entregar tudo nas Tuas mãos. Como nós cantamos, querido Deus, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Santo Espírito, enche a minha vida, enche as nossas vidas, pois nós queremos brilhar por Ti, nós queremos fazer a diferença e queremos entregar, ó Deus, tudo nas Tuas mãos. E obrigada por ouvir o nosso clamor, por ouvir as nossas orações. E continue, ó Deus, a se revelar a cada um de nós. Continue a falar conosco nesse dia. Muito obrigada, Jesus, porque em Ti nós encontramos perdão para os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, porque Tu restauras a alegria no nosso coração. Pedimos que o Senhor visite a cada família, aquelas pessoas que estão sofrendo por alguma enfermidade, que o Senhor, ó Deus, vá com a Tua cura sobre as suas vidas. Continuamos clamando por aqueles que têm perdido, ó Deus, seus familiares, seus entes queridos, para que o Senhor continue confortando os corações enlutados. E nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. Abençoe a cada um de nós, ó Deus, e nós continuamos entregando este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nas Tuas mãos entrego minha vida, nas Tuas mãos eu posso confiar as minhas lutas, os meus temores, os meus anseios, as minhas dores, nas Tuas mãos, Senhor, entrego meu viver no Teu altar, me prostrarei. Tu és o oleiro e eu o vaso, nas Tuas mãos descansarei, nas Tuas mãos entrego os meus sonhos. Só Tu conheces o melhor pra mim. Os meus queridos, a minha casa, os meus amigos, entrego a Ti, nas Tuas mãos, Senhor, entrego meu viver no Teu altar, me prostrarei. Tu és o oleiro e eu o vaso, nas Tuas mãos descansarei.
nas tuas mãos descansarei. Convido você ainda para cantar como a sua oração, o coro que diz: Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa noite, quando nós podemos te cultuar, te adorar, te louvar. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu neste culto, pelas bênçãos derramadas. E agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra, nós pedimos, Senhor, usa a vida do Teu servo, usa ele como instrumento para nos abençoar. Obrigado, Deus, por aquilo que vai ser compartilhado da Tua palavra.
Ó Deus, que nós possamos compreender a mesma e dar-nos, Senhor, o poder para praticar a Tua palavra. Dá-nos ouvidos atentos, dá-nos, Senhor, espírito de obediência, e que a mensagem desta noite possa alcançar a muitos corações, possa, Senhor, saciar a sede, alimentar a fome espiritual. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. É a minha oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Olá, boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: onde está a sua coragem? É muito comum a gente ouvir em sermões sobre fé, amor, perdão, esperança, santidade, enfim. Não que esses temas não sejam importantes, e que com certeza, de fato, são importantes, mas a coragem acaba, às vezes, ficando subentendida ou ali nas entrelinhas, e às vezes ela não ganha, talvez, um destaque um pouco maior, e é sobre isso que eu gostaria de pontuar hoje. Eu queria trazer um pouco um enfoque maior sobre o aspecto da coragem na Bíblia e o quanto que ela pode ajudar no nosso dia a dia a enfrentarmos nossas dificuldades. Então, eu gostaria de falar um pouco alguns exemplos onde nós vemos o aspecto da coragem. Comumente visto em situações de guerras ou conflitos, é onde geralmente surgem os corajosos, né? E citando uma situação semelhante a essa, recentemente não, já há algum tempo, em um dos acampamentos de carnavais que tivemos, nós assistimos um filme que chama Até o Último Homem, que conta a história. Não vou dar um spoiler, se bem que eu acho que spoiler de um filme que já tem mais de 7 anos, acho que não é spoiler, né? Se você não assistiu é porque você está muito devagar mesmo. Enfim, esse filme conta a história de um soldado que chama Desmond Doss. Esse soldado, ele é um soldado cristão e pelas suas convicções, ele decidiu não utilizar arma, não querer utilizar armas em combate. Ele era médico de formação, mas mesmo assim ele se alistou para a guerra para trabalhar como médico. E ele sofreu uma represália gigantesca dos seus superiores e de todas as pessoas do exército, porque eles acreditavam que à medida que ele não usasse nenhuma arma, ele não poderia proteger ninguém, nem mesmo seus amigos, seus colegas ali do campo de batalha. Mas ele foi persistente e se manteve com a sua opinião. Não foi fácil, ele sofreu diversas situações que para muitos talvez fossem insuficientes para que fizessem, para fazê-lo desistir de ir à guerra, mas ele não o fez, ele permaneceu e ele continuou mesmo assim. Resumindo a história, Desmond Doss, ele foi o responsável por salvar 75 vidas em uma das situações mais controversas ali para o exército americano, onde o Japão tinha praticamente bombardeado uma região inteira e diversos corpos ainda permaneceram lá. E o Desmond Doss foi o único que resolveu ir lá e salvar todas essas pessoas. E depois ele foi condecorado e tudo mais. Mas olhem só a atitude dele, né? A princípio, ele não teria nenhuma condição, ou não teria nada que o fizesse ou motivasse ele correr tanto risco, a não ser a sua coragem. Agora, trazendo um outro exemplo, mais para o nosso dia a dia, pelo menos assim, do meu dia a dia, talvez quando eu era criança, né, a gente sempre teve quem nunca teve aquele colega de escola
que a gente acabava, parecia que, não é possível, parecia que a mãe dele dava, sei lá, caldo de feijão no café da manhã e caldo de mocotó no almoço, porque o que era uma criança da mesma idade que a minha, simplesmente parecia um adulto já, né? E o que eu levei 18 anos para conseguir, mesmo assim fiquei menor que a pessoa, ele levou 2, 3 anos, né? E nesse tipo de situação, você tem duas formas: ou você quer ser, ou você está próximo, ou você não está. Então, às vezes num jogo de futebol, e você vai enfrentar essa criança gigante, e se acontecer, e você de repente leva uma bicuda, o que você vai fazer? Você vai simplesmente chegar lá, pô, você me chutou aqui, você vai fazer isso de novo e tal? Acho que talvez não seja a coisa mais sábia a se fazer, né? Às vezes, talvez, se você fala, não, tudo bem, nem doeu, tudo bem essa bicuda aqui, não foi nada, deixa, passa. Ou naquele momento, quando seu pai te dava uma mesada que dizia que era para durar o mês inteiro, mas para que isso acontecesse, você tinha que comer pelo menos, ao menos, ou melhor, somente uma vez por semana, para que aquela mesada durasse o mês inteiro. Então você tinha certeza, falou assim, bom, hoje é o dia que eu posso comprar o lanche que eu gosto, ou aquele pão de batata e tal, e de repente esse seu amigo, esse seu colega gigante chega e fala, me dá um pedaço. O que você vai falar? Você vai enfrentá-lo? Você vai falar assim, você não tem comida na sua casa? Ou o famoso tira o zóio, e correr o risco de apanhar na frente de todo mundo? Talvez não, né? Talvez seja mais interessante você querer compartilhar aquele pão de batata, que ele, com seus 40 dentes já formados, vai comer 80% do pão e com certeza vai deixar só aquela massa gostosa de farinha para você degustar depois. Brincadeiras à parte, eu trouxe essas duas situações para ilustrar alguns tipos de coragem. E qual é o tipo de coragem que nós temos tido hoje? A do soldado americano Desmond Doss, que salvou 75 vidas, correu o risco de perder sua vida, ou o medo, às vezes, de ter coragem de uma criança que ainda não sabe todos os desafios da vida, ou lhe falta ainda experiência e maturidade. Acompanhe comigo agora alguns versículos. Esse se encontra em Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, não vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Ao ler esse versículo, a Bíblia não nos diz para sermos fracos e medrosos. Ela nos diz justamente o contrário disso. Ela diz para que sejamos fortes e corajosos e para que nós não tenhamos medo. Talvez ao olhar esse versículo você fale, poxa, eu não sou forte e nem corajoso, logo eu já tenho 50%, eu já não tenho 50% do que o versículo diz que eu tenho que ter. Calma, não se precipite, vamos com calma. Vamos para um próximo versículo que se encontra em 2 Timóteo 1:7 e diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mais uma vez, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Neste versículo, talvez passe um pouco desapercebido, mas ele traz intrinsecamente o que significa a palavra coragem. A palavra coragem vem do latim e a palavra em latim é coraticum. O que significa coraticum? Então vamos quebrar. O prefixo cor vem do coração e o aticum que é o sufixo, o finalzinho da palavra. Ela dá ênfase para uma atitude da primeira parte, que no caso seria coração. Então,
ele está ressaltando a importância do coração. Em alguns dicionários você vai ver que coragem significa a firmeza do espírito, né? A firmeza do coração. Então, olha só que interessante. Se você agora ler o versículo novamente, sabendo de como a palavra coragem é formada, preste bem atenção, porque neste versículo a gente vai encontrar um guia, aonde nós de fato vamos encontrar a coragem que precisamos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Preste bem atenção nisso. Portanto, a firmeza no Espírito de Deus é a raiz da coragem. É onde nós encontramos coragem. Guarde isso. A firmeza no Espírito de Deus. Essa é a raiz da coragem. Essa é aquela coragem que moveu Desmond Doss para salvar todas aquelas pessoas. E agora a gente vai ler uma outra, e agora já são alguns versículos a mais, de uma história muito conhecida. Mas eu queria trazer alguns pontos que talvez passem desapercebidos. E vamos olhar mais com um enfoque relacionado, voltado para a coragem, que se encontra em 1 Samuel 17 e a partir do versículo 8. Nesse trecho, a gente vai ouvir a história de Davi e Golias. E nesses primeiros versículos, que eu vou ler, que é de 8 até o 10, você vai enxergar um orgulho do Golias. Então, diz assim: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, o filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos ou lutemos. Quão audacioso era Golias, né? E dava para ver que ele tinha bastante coragem. Mas aqui seria a coragem de Deus? A firmeza do Espírito de Deus? Era essa a coragem de Golias? Com certeza não. Aqui Golias se mostra estar cheio de orgulho, enfrentando ali Israel. E o que acontece depois, quando os israelitas ouvem isso? Surge o espírito de medo. No verso 11: Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Que interessante, né? Aquilo que Golias transmitiu para Israel, Israel simplesmente acatou para si, né? Israel sentiu medo, Israel acatou aquilo como se fosse uma ordem para a vida deles. Nossa, agora a gente está perdidos, esse cara tá... Olha o tamanho desse cara, se ele está falando isso, com certeza agora é o nosso fim, né? Então eles se enchem de medo, né? E essa situação a gente vai ver o que vai se desenrolar um pouco mais para frente. E aí surge no versículo 20, a gente vai ver a obediência de Davi. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam, para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Davi poderia simplesmente... Ele sabia que estava acontecendo esse confronto, né? Ele não tinha estado diretamente ali na linha de frente e tudo mais, mas ele tinha conhecimento do confronto, até porque seus 3 irmãos mais velhos estavam no confronto. Então Davi poderia simplesmente falar assim: seu pai falou, leva alimento para os teus irmãos lá. Ele poderia simplesmente falar assim: o quê? Eu levar alimento? Você tá de brincadeira, tá de brincation with me, né? Você acha que eu vou levar o pãozinho
por meus irmãos lá no meio da batalha, lá para eu levar uma na cabeça de graça, assim, né? Mas não, Davi simplesmente acatou a ordem do seu pai e foi perseverante e foi obediente e foi até o campo de batalha. No verso 24, a gente vai olhar e prestem atenção no coração daqueles homens que não tinham coragem e ainda tinham medo. Olha o que eles estavam, o que preocupava eles e o que talvez interessaria a eles caso essa batalha fosse vencida. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Mais uma vez, espírito do medo. 25. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ou seja, parecia que a batalha deles era simplesmente carnal, não tinha nenhuma relação e não tinha nenhuma busca sobre um discernimento vindo dos céus. Eles olhavam ali aspectos como, quem ganhar a batalha, quem conseguir destruir vai ganhar uma mulher, não vai pagar mais impostos, e vai acumular riquezas. Esse era o olhar. Então, preste bem atenção nesses tópicos que a gente está falando, em como as pessoas estão se enchendo de medo, e o medo delas, qual é o tipo de comportamento dessas pessoas, o que parece ter valor para essas pessoas. E aí, vamos para o próximo, onde a gente vai enxergar a coragem de Davi e a firmeza no Espírito de Deus de Davi. No verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul praticamente já estava tão temeroso, já achava que não tinha mais chance mesmo, então tá bom, vai lá e o Senhor seja contigo. E Davi aqui faz a sua apresentação e fala: pode deixar, manda, eu já matei leões e ursos, eu posso também conseguir acabar com Golias, né? E aí, nos versos 45, de 45 a 47, nós lemos: Davi, porém, disse ao filisteu, que daí aqui Davi já se encontra com Golias e diz: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha só que interessante. É engraçado que se vocês prestarem atenção, Davi não fala isso para Saul. Davi não fala, o Senhor está comigo. Parece que Davi sente o que ele deveria falar para Saul, para que Saul pudesse dar-lhe pelo menos uma chance. Ele poderia ter falado: o Senhor está comigo e todas essas coisas, mas ele fala o que Saul quer ouvir. Ele fala: olha, eu já lutei também, tudo bem, não foi em guerras e tal, mas eu lutei com animais ferozes e isso me capacita a poder lutar. Talvez se Davi falasse dessa forma para Saul, Saul vai falar assim: talvez Saul já não estava com a sua fé lá nos seus melhores níveis.
né? E Davi, quando Davi traz esse tipo de mensagem, ele mostra também um discernimento, ele fala o que ele precisa falar para ele ter a oportunidade. E quando ele enfrenta seu inimigo, Davi mostra do que ele está cheio, que é do Espírito Santo de Deus. E ele fala que Deus está com ele. É o Senhor, a guerra é do Senhor, não é nossa. E ele vai entregar os filisteus nas mãos de Davi. Olha só que fato interessante esse. O restante da história todos nós já conhecemos. Davi lança uma pedra na cabeça de Golias e este cai desfalecido. E depois Davi arranca sua cabeça e recebe a vitória. Ao olhar essa história, eu gostaria que refletíssemos sobre algumas questões. Vocês acham que o exército de Israel não teria, ou melhor, teria condições de enfrentar Golias? Eu acredito que sim. Eles tinham, não era a primeira guerra deles, eles tinham armas, armaduras, enfim. Tanto é que tentaram vestir Davi com essas roupas, mas ele simplesmente não conseguia se mexer e ele não, recusou, falou, não, eu prefiro ficar sem essas armaduras. Então, parece fazer sentido que eles teriam talvez mais capacidade do que Davi até, de enfrentar Golias. Segundo aspecto, os irmãos de Davi eram 3 irmãos. Eles viveram sobre a mesma casa, provavelmente sob a mesma educação. Eles não poderiam também ter tido a mesma coragem de Davi de enfrentar Golias? Sim, eu acredito que sim também. Esse é um outro ponto. Mas é engraçado também outro aspecto, que Golias fica provocando Israel ali por 40 dias. O exército não faz nada. Eles não poderiam também talvez se rebelar ou ter uma estratégia? Ou seja, 40 dias talvez fosse tempo suficiente para você conseguir definir uma estratégia para ir e enfrentar o Golias, já que ele fazia aquilo na parte da manhã e na parte da tarde? Sim, também a resposta me parece que poderia ser dessa forma. Mas é engraçado que em poucos minutos aqui a gente consegue traçar diversos cenários possíveis para esse desfecho dessa história, mas não é o que acontece. Acontece apenas o levante de um rapaz, de um moço que destrói todas as circunstâncias ali que poderiam ser adversas para ele, em nome de Deus, para enfrentar essa situação. Por quê? Por que isso? Como ele conseguiu? Porque Davi foi corajoso. Talvez nós precisamos muitas vezes sermos assim. E por isso eu digo, não temas, não temas, não temas. Não sou apenas eu que digo, mas a palavra de Deus, como já lemos e temos lido, diz reiteradamente isso dessa forma, para que nós não tenhamos medo, porque assim como vimos na história de Davi, o medo bloqueou aquele exército que poderia talvez ter a capacidade de enfrentar os filisteus, mas o medo assolou eles. E por que isso aconteceu? Talvez hoje você tenha um Golias batendo na sua porta ou enfrentando você todos os dias. Talvez hoje você ache que você não consegue lutar mais sozinho, que você precisa da força de um exército ou de muitas pessoas para que você consiga vencer qualquer batalha. Ou talvez você acha que
você precisa de armas mais fortes, de que você precisa de uma armadura melhor, de que essa guerra que você está enfrentando, se você não tiver essas condições, você dificilmente irá vencer. Eu venho aqui essa noite para te dizer que Davi não precisou de nada disso. Por incrível que pareça, ele precisou da única coisa que podia fazer ele vencer, e que fica também para nós a história de que também é o suficiente, também é o que nos basta para vencermos qualquer situação. Muito se diz sobre a idade de Davi, sobre a sua mocidade, e não que isso não seja relevante, mas que com certeza chama a atenção, mas também não foi o ponto, não foi isso que fez Davi vencer, a não ser a coragem dele. Mas não é a coragem de um espírito vazio, um espírito morto, mas sim a coragem baseada e edificada no Espírito de Deus. Todos nós conhecemos muitos detalhes sobre a vida de Davi e o quanto ele buscava Deus, o quanto ele amava a Deus, e ele em muitas situações se assemelha até como muitos de nós nos pecados, mas Davi sempre mostra que ele buscava Deus, ele queria mais de Deus sobre a vida dele. E nesse exemplo e nessa história que lemos, fica esse exemplo maravilhoso, que às vezes nós achamos que precisamos de tantas coisas e esquecemos que o que nós de fato precisamos é buscar mais a Deus, é orar mais, é jejuar mais, lermos mais a Bíblia, edificar a nossa casa, buscar mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E olha o que isso pode trazer. Davi venceu um gigante. Talvez você esteja precisando disso essa noite, talvez você precise dessa vitória. E eu quero te dizer que em nome de Jesus, que você possa ter essa vitória, mas usando a coragem de Davi, a coragem de alguém que tem o Espírito de Deus nele. Que essa mensagem, que essa pequena reflexão não apenas seja uma história, mais uma historinha bonita que você ouviu, ou algo que você ouve e amanhã esquece, mas que você possa fazer com que essas palavras sejam sementes e encontrem um lugar que possam crescer, frutificar, e que você possa fazer do seu tempo, da sua vida, uma utilização melhor, a começar de mim. Quantas vezes eu me pego fazendo tantas outras coisas que não vão me levar a lugar algum, e pior, que não vão me levar a ter um Espírito de Deus em mim, e por muitas vezes, em muitas áreas, isso acaba impedindo com que eu vá além, porque eu tenho medo disso, ou daquilo e daquilo. A gente viu aqui o que acontece: um exército inteiro com medo ficou inapto, não foi capaz de fazer nada. O medo, eu não quero dizer aqui que o medo é algo que ninguém tem que sentir medo. Não, o medo na sua forma, na sua essência, ele impede você de sofrer riscos ou de mensurar riscos. O que ele não pode fazer é impedir que você viva, impedir que você construa uma casa edificada no amor de Deus. Ele não pode te impedir de fazer isso, assim como ele dominou o coração desses homens, tirando deles a coragem e enchendo eles de covardia.
Que Deus possa abençoá-lo nessa noite e que você possa enfrentar os seus problemas de cabeça erguida, sabendo que a guerra é do Senhor e que Ele está junto com você. A gente às vezes não sabe dos resultados, mas Deus sabe todas as coisas. E se você confiar nele, se você fizer algo sabendo que essa é a vontade de Deus, assim como Davi. Quando Davi ouviu aquele gigante blasfemando praticamente contra Deus e falando mal do povo de Deus, ele... Peraí, você está ficando louco? Como é que você fala um negócio desse contra o meu Deus? E então é tão bonito ver esse temor de Davi por Deus, e Deus talvez nem precisasse de Davi. Isso que é o mais interessante, né? Às vezes, se Deus quisesse, poderia ter acabado com Golias de tantas outras formas, mas graças a Ele, porque Ele usa e ainda continuará usando a nós para irmos além, para fazermos para cumprirmos a sua palavra aqui nessa terra, mas que quando chegar este momento, que nós não tenhamos medo, que nós não enchamos nosso coração de medo, mas sim de coragem, do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana para você. Nas tuas mãos, Senhor, entrego meu viver no teu altar, me prostrarei. Tu és oleiro e eu o vaso nas tuas